A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: eu mudei? Mas antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, eu quero pedir a sua ajuda, pedir o seu like, a sua curtida, pedir o seu comentário aqui neste vídeo. Assim você ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. Seja um semeador aqui nessa terra. Ajude a espalhar a mensagem de Deus. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero começar lendo aqui com vocês uma passagem que ela se encontra lá em Tiago, capítulo de número 4 e verso de número 8. E ela diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E quando eu meditava nessa mensagem, meditava nesse tema, Deus ele me fazia pensar numa história que ela se encontra lá em Êxodo. E ela fala sobre a libertação do povo e a fuga do Egito. Para você que não sabe dessa história ou se esqueceu, eu vou trazer ela de forma resumida aqui para você ter um contexto, para a gente poder entrar na mensagem propriamente dita. A Bíblia vai dizer para a gente que em certo tempo, o povo hebreu, o povo de Deus, estava escravizado. Eles ali eram oprimidos de noite, apanhando, sendo chicoteados e colocados sobre eles altas cargas de trabalho, altas metas. E todos os dias aquele povo ali clamava a Deus para que ele viesse cumprir uma promessa que ele tinha feito de libertar aquele povo. Aquele povo já tinha recebido uma profecia de que Deus ia mandar um grande homem ali para libertar aquelas pessoas, para libertar eles do cativeiro. E de tanto clamar, Deus ali, ele escuta essas orações e intervém. Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem ele se levanta ali para clamar junto ao povo para que Faraó libertasse eles. A gente vai ver todo um desenrolar ali, onde Moisés ali ele clama, Faraó ele se nega e Deus ele começa a pesar a mão ali, obrigando Faraó a libertar aquele povo. E depois de muitas maravilhas de Deus ter operado ali no Egito, a Bíblia vai dizer pra gente que Faraó finalmente liberta aquele povo. E aquele povo ele vai para o deserto. Porque Deus tinha prometido dar àquele povo uma terra maravilhosa, uma terra fértil, uma terra que manasse leite e mel. Só que para eles chegarem nessa terra, eles tinham que passar um trecho que era um deserto. Um local um pouco mais inóspito e difícil. E assim que eles começam a andar ali naquele deserto, a Bíblia vai dizer que aquele povo, eles começam a reclamar, a murmurar de tudo o que estava acontecendo. Deus trazia comida, eles reclamavam da comida. Eles não viam água ali ou achavam uma água imprópria para beber, eles reclamavam que Deus queria matar eles de sede. De tudo que era possível, qualquer coisa que acontecesse com eles, eles reclamavam. E Deus ali, ele foi se enfurecendo, ele foi se irritando com toda aquela situação. Moisés ali várias vezes veio interceder e falar: Senhor, não faça mal ao teu povo. E Deus ali tão enfurecido que queria matar eles, queria exterminar aquele povo porque eles murmuravam demais, eles não eram gratos a Deus por tudo que Deus fazia. Mas então, um dia Deus, ele, de tanto aquele povo reclamar, Deus falou: olha, não dá mais, eu não vou mais permitir que esse povo entre na terra que eu preparei para eles. E Deus ali, ele lança um decreto, que aquele povo vai ficar ali no deserto, e com exceção de 2 pessoas, o resto não vai ver a terra prometida. E de fato, assim Deus faz. Uma nova geração de hebreus nasce, aquela geração que viveu lá no Egito como escravos perece, eles morrem de velhice, e assim quando o último morre, Deus permite que eles adentrem a terra que manasse leite e mel. E quando eu meditava em toda essa mensagem, eu começava a fazer alguns questionamentos acerca desse povo. O primeiro era: por que esse povo nunca alcançou as promessas de Deus? E bem, a resposta é bem óbvia, né? A Bíblia vai ser bem incisiva nisso e dizer que esse povo nunca alcançou as promessas de Deus, a terra prometida, porque murmurou. Deus privou eles da bonança, da maravilha e da grande promessa de tanto que eles reclamaram. Mas então eu comecei a pensar: mas por que esse povo reclamava tanto? E a primeira coisa ali que eu pensava, olha, eram as condições. Mas isso não faz sentido, porque como a gente pode ver na história, Deus ele deu todas as condições necessárias para esse povo atravessar o deserto até de forma confortável. Eles estavam lá no Egito apanhando e agora tinham tudo ali nas mãos, não tinha sentido eles reclamarem por algo que eles estavam vivendo. E eu comecei a pensar, mas por que esse povo reclamava tanto dessa maneira? O que faltava
faltava na vida deles. E talvez você pense, olha, faltava oração, faltava jejum, faltava Deus na vida deles. Mas isso também não faz sentido. Porque quando a gente vai ver essa história, quando a gente vai ver esse povo, a gente vai ver que lá no Egito, esse povo clamava dia e noite pelo Senhor. Eles olhavam e falavam, Deus, tem misericórdia, me livra desse tormento. Deus, faça isso por mim, eu te peço, eu te imploro. Então, como que esse povo que clamava dia e noite a Deus passou de clamar para murmurar dia e noite contra Deus? O que fez eles mudarem tão drasticamente? O que fez essa mudança de atitude? E Deus, ele começava a me falar, olha, o que faltou para eles não era nada externo, mas era uma mudança aqui dentro, uma mudança no coração. Deus, ele começava a me mostrar que o problema desse povo é que, apesar de Deus ter tirado esse povo de dentro do Egito, o Egito nunca saiu de dentro do coração deles. Lá no Egito, essas pessoas estavam acostumadas a colocar nas situações externas o motivo da infelicidade deles. Eles olhavam, por exemplo, e falavam, olha, eu sou infeliz porque eu fico levando chicotadas. Eu não consigo viver todas as promessas de Deus porque eu tenho excessivas cargas de trabalho colocadas nas minhas costas. Eu não consigo ser feliz porque as pessoas aqui em volta me oprimem. E o que acontece? Quando Deus tira esse povo do Egito, por esse povo não ter o seu coração mudado, por esse povo não se esforçar para mudar o seu pensamento, para esse povo descontaminar o seu coração, eles começam a chegar no deserto e começam a fazer exatamente o que eles estavam fazendo no Egito. Eles olham a comida e só porque eles queriam comer outra coisa, eles falam, Deus, eu não aguento mais esse alimento. Só porque eles não queriam caminhar na areia, eles começavam a reclamar do calor, ou do frio, ou da situação, ou da condição. Ou porque eles não conseguiam ver uma água potável, eles começavam a falar, Deus, o Senhor quer matar a gente desidratado, o Senhor quer matar a gente de sede. Esse povo, eles não mudaram internamente, então por isso eles murmuravam tanto. Não eram as condições externas ali, não era o que Deus tinha proporcionado para eles. Porque veja bem, apesar de Deus ter tirado esse povo do Egito e dado todas as condições necessárias para eles atravessarem o deserto e receberem a grande bênção, eles não conseguiam ver dessa forma. Eles não conseguiam tomar posse daquilo que Deus tinha para eles, não era porque Deus ele não queria fazer isso, mas é porque eles não mudavam, eles não se transformavam. A aliança que eles tinham feito com Deus lá atrás, dizendo, Senhor, se o Senhor nos libertar, nós vamos te servir, nós vamos te obedecer, seremos fiéis, nós seremos o teu povo e o Senhor será nosso Deus. Eles não honravam essa aliança. Nós vemos, por exemplo, nessa história mesmo, que um minuto que Moisés subiu para pegar das mãos de Deus as leis escritas pelo Todo-Poderoso, nós vemos que aquele povo já faz um bezerro de ouro, fala, a gente não quer mais esse Deus, agora esse boizinho aqui vai ser o nosso Deus. Nós vemos que esse povo estava nesse nível, porque o coração deles nunca tinha mudado. E meditando em tudo isso, Deus ele me fazia ver como nós somos dessa maneira. E talvez você pense, não, pregador, mas espera aí, eu não sou desse jeito. Mas nós somos, irmãos. Uma das coisas que Deus ele me fazia ver é como que nós, muitas das vezes, nós tomamos a atitude desse povo quanto às nossas vidas. Veja bem, se eu perguntar para você aqui, o que tem te deixado triste no seu dia a dia? Eu tenho certeza que você vai poder me apontar talvez um meio de locomoção, um veículo que é ruim, uma motocicleta que é ruim, ou até a falta desses instrumentos. Talvez você dependa de um coletivo, talvez você dependa apenas das suas duas pernas. Talvez isso aqui seja um motivo de infelicidade, ou quem sabe a sua casa mal localizada, os seus vizinhos terríveis, o seu marido ou sua esposa ali que parece mais um satanás na sua vida de tanto que te atormenta, os filhos desobedientes, um emprego medíocre. Eu tenho certeza que você vai poder apontar várias coisas ali que tem te trazido infelicidade. Eu tenho certeza que você vai conseguir me mostrar coisas ali que realmente trazem tristeza ao nosso coração. Mas será que é isso mesmo que te deixa triste? Uma das coisas que Deus ele me fazia ver é que muitas das vezes, por nós não queremos mudar o nosso interior, nós começamos a colocar culpa nas coisas externas. Eu vou te dar um exemplo. Muitas das vezes você passa alguma situação e fala, Deus, eu não consigo ir na igreja porque hoje o meu dia de trabalho foi horrível. Deus, eu não consigo ir na igreja porque o meu carro estragou. Deus, eu não consigo ir na igreja porque a minha esposa, o meu marido brigou comigo. Eu tô triste, eu tô chateado, a minha vida tá difícil. O meu vizinho tá tocando música, eu não dormi direito.
direito. A gente sempre vai ter uma motivação aqui para justificar o porquê que a nossa vida tá difícil. E talvez você fale, mas isso é plausível, pregador, isso é uma coisa que acontece. Eu concordo com você, eu não estou dizendo que a nossa vida é perfeita, mas pensando em tudo isso, eu fico imaginando, Deus, ele não é de nenhuma forma injusto ou negligente com a nossa vida. Então por que Deus ele permitiria tais coisas se não fosse para nós aprendermos algo com tudo isso? Deus ele me fazia ver que muitas das vezes essas condições, às vezes um pouquinho inóspitas, elas são como esse momento de deserto que nós temos que atravessar. Às vezes Deus coloca coisas limitantes na nossa vida simplesmente para que a gente venha a se transformar, a gente venha a mudar internamente. Deus às vezes te colocou ali num caminho do deserto e ele te deu todas as condições necessárias para você alcançar aquela grande promessa que ele fez. Só que em vez da gente olhar ali e ver, agradecer a nuvem maravilhosa que está nos fazendo uma sombra, a gente está mais preocupado com a areia quente nos nossos pés. Em vez da gente agradecer a comida, aquele maná que Deus mandou, a gente está preocupado no que vai comer amanhã. A gente tem tanto foco ali em procurar um motivo para nós não conseguirmos alcançar a nossa bênção, que nós vamos nos amargando por dentro. E mais ainda, quando a gente não aceita isso, a gente começa a buscar remédios que não são adequados para esse tipo de tratamento. Como assim, pregador? Veja, muitas das vezes a gente, quando vai na igreja e a gente conta uma situação que a gente está vivendo, você vai ver as pessoas falar, falta orar, vamos abrir uma campanha, vamos fazer jejum. E muitas das vezes não é isso que está faltando. Por quê? Porque assim como esse povo no deserto, às vezes você já orou e Deus ele já entrou com a providência. Deus ele já colocou as ferramentas necessárias ali nas suas mãos para você atravessar esse deserto. Elas podem não ser as ferramentas que você queria, mas são as ferramentas necessárias. E o que seria isso? Seria a sabedoria para você mudar o que está aqui dentro. Uma das coisas que Deus ele me fazia ver é que muitas das vezes nós estamos tão apegados nas coisas que estão acontecendo que a gente acaba esquecendo daquilo que nós prometemos lá atrás. Nós queremos que Deus ele honre com as promessas que ele fez para a gente durante a nossa vida de cristão, mas a gente esquece de honrar aquelas promessas, aquelas alianças que nós fizemos lá atrás. E eu não estou falando, irmão, daquele jejum que você prometeu fazer todo final de semana, ou aquela oração que você disse que ia fazer antes de dormir. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando daquela mudança que você prometeu fazer quando você entrou na igreja, quando você entrou na casa do Senhor e falou, Deus, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo, eu quero mudar, eu não quero ser mais uma pessoa estressada, eu não quero ser um marido indigno, eu não quero ser uma esposa indigna, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser uma pessoa verdadeiramente mudada, eu quero ser mais como Jesus quando passou nessa terra, eu vou mudar o meu interior, Deus me dá uma chance, me ajuda nessa caminhada. Eu tô falando desse tipo de aliança. O que Deus ele me fazia ver com tudo isso é que muitas das vezes o problema não tá no vizinho, o problema tá na gente aqui querer mudar o nosso interior. Não que o vizinho às vezes ele não seja realmente uma pedra de tropeço, mas mesmo que você pudesse mudar toda a sua vizinhança, toda a sua condição financeira, todos os empecilhos que você tem vivido, se você não mudar o seu interior, o seu coração, você verdadeiramente não vai ser feliz. Por quê? Porque quando você não tira o Egito de dentro do seu coração, não importa se Deus te tirou da escravidão e te colocou no caminho da bonança, no caminho do milagre, no caminho da promessa, você ainda vai olhar para aquilo e vai achar aquilo uma maldição, você vai achar que aquilo é a fonte do seu tormento, quando verdadeiramente não é. O que Deus ele me trazia com todo esse versículo é a necessidade que nós temos de mudar nós mesmos. Nós temos de fazer uma mudança interna. E isso pode advir de coisas simples, como agradecer ao maná que está sendo entregue na minha vida, como agradecer a sombra que Deus está proporcionando na minha vida. E principalmente, passando a não dar atenção para as dificuldades que a gente está vivendo junto com as bênçãos. Porque muitas das vezes as bênçãos do Senhor são enormes sobre as nossas vidas. Mas o nosso coração está tão duro e está tão amargurado que a gente não consegue ver essas bênçãos. A gente não consegue ver essa sombra maravilhosa que o Senhor colocou para aplacar o sol da nossa cabeça. A gente só consegue ver essa areia que está um pouco quente, incomodando os nossos pés. E esse versículo que nós lemos aqui no começo, ele vem falar exatamente sobre isso. O que muitas das vezes está faltando não é só nós nos achegarmos a Deus, não é nós só clamarmos a Deus, mas é nós fazemos uma purificação. Porque olha, eu vou ler de novo aqui para você: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores.
Deus e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O que Deus está nos incentivando aqui é que nós não venhamos só limpar as coisas de fora, nós não viemos aqui nos abster de algumas coisas erradas, mas que nós venhamos purificar o nosso coração. Mas isso requer boa vontade, isso requer ânimo, isso requer esforço. Às vezes Deus já colocou tudo nas suas mãos, Ele colocou você no caminho certo, mas está faltando você aí olhar de uma forma diferente para tudo que tem acontecido na tua vida. Eu quero dizer para você que muitas das vezes nós vemos crentes amargurados dentro da igreja, não é pelas dificuldades que eles estão passando, mas é por eles não reconhecerem a necessidade de transformar o seu coração para que Deus, Ele venha honrar com tudo isso. Quero dizer para você, olha, você quando entrou na igreja, você quando foi se batizar, quando você foi descer as águas, você quando fez aquela grande aliança com Deus, você fez promessas. Você prometeu uma mudança, você prometeu uma transformação. E se você quer colher os frutos, você quer que Deus honre todas as palavras que Ele já falou para você, todas as promessas que Ele já fez para você, comece a honrar aquelas alianças que você fez lá atrás com Deus. E se pergunte principalmente, eu mudei? Será que o eu que entrou na igreja, ele é pior do que o eu de hoje? Será que o eu de hoje é muito melhor do que aquela pessoa triste, amarga e desiludida que entrou na casa do Senhor? Será que eu dei passos para a transformação que Deus, Ele quer de mim? Ou eu simplesmente fui traçando, eu fui caminhando por esse deserto sem nunca me preocupar em me transformar, simplesmente em cobrar de Deus um maná melhor, uma água melhor ou uma areia melhor, um chão melhor para mim pisar? Quero deixar esse questionamento para você. Você mudou? E se você não mudou, ainda dá tempo. A transformação muitas das vezes não depende do Senhor, mas depende de nós aceitarmos ela para as nossas vidas. Amém? Se você gostou desse vídeo, quero pedir mais uma vez a sua ajuda, que você comente, curta, compartilhe, que você encaminhe essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar. Seja um semeador da palavra de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.